É isso aí, pessoal. Hoje eu estou tendo o grande prazer de receber aqui no Empreende Rio Podcast o meu querido amigo, ídolo brasileiro, ídolo de todas as artes marciais, ídolo do esporte, meu querido amigo Pedro Rizzo. Irmão, muito obrigado por estar participando junto com a gente aqui. É um prazer te receber, um prazer e uma grande honra, porque você sabe que além de meu amigo, eu sou teu fã como lutador e como pessoa. Eu que agradeço, João, agradeço. Não podia recusar esse convite, né? Pela nossa amizade, e pela admiração, né? Acho que as grandes amizades são feitas por admiração, né? Por admirar o seu trabalho. Não podia faltar aqui o Empreende Rio, falar um pouquinho de tudo. Isso aí, obrigado, meu irmão. Gente, quem ainda não segue, se inscreve aqui, se inscreve no Empreende Rio para vocês poderem acompanhar grandes players de mercado. E o objetivo da gente aqui no Empreende Rio é poder dividir com todos vocês a vida de cada convidado e falando um pouco também com uma leitura de empreendedorismo, Pedro, que a gente costuma achar que o empreendedor é só o comerciante. E, na verdade, eu queria até começar fazendo essa pergunta para você. Você como atleta, né, quando você era lutador e depois agora como treinador, você também precisa ter uma mentalidade empreendedora para poder organizar e entender como é que você se conecta com o seu público, como é que você organiza o seu tempo, como é que você faz a gestão da sua parte financeira, enfim, da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Isso também é empreender. Claro, primeiro, quem vive do esporte tem a fase de atleta, né? Que eu falo que os grandes dinheiros entram quando você luta, sobe no ringue. Você tem que saber administrar aquele dinheiro, porque a nossa carreira é curta, né? Sim, a gente acaba cedo. É uma aposentadoria precoce, né? Exatamente. Então, os grandes dinheiros param de entrar. Então, você tem que meio que viver com o que você fez ou o que você conquistou, né? Eu hoje, o Pedro Rizzo, eu tenho um nome dentro do esporte, dentro da luta. Hoje eu tenho, lógico, a Usina de Campeões, que é meu projeto social, é onde eu trabalho. Vamos falar sobre isso. É dela que eu vivo, mas eu acho que o empreendedorismo é não só gerenciar, e eu sei que você faz isso muito bem, porque você tem um monte de funcionários, é você gerenciar pessoas. Perfeito. E gerenciar vidas, né? Porque o cara, quando chega para treinar comigo, ele tá me entregando a vida dele, entendeu, João? Maravilha, que colocação super inteligente. Cara. Porque eu falo que o cara fala assim, meu irmão, eu quero ser um lutador profissional. O cara não é nada. Pô, será que esse cara vai ser campeão do mundo? Será que esse cara vai mudar a vida dele? Às vezes não é campeão do mundo, mas consegue mudar a vida dele lutando. Sim. Vai ser um faixa preta, vai ter uma academia dele. Eu falo, você entrou no mundo do esporte, se você não desistir, o famoso não desista, você vai dar certo. Porque hoje, se você não virar um grande campeão, você vira um faixa preta. Com certeza. E eu falando de empreendedorismo, virei um faixa preta. Você é um professor, isso é lei do nosso país. Se você é faixa preta, você pode dar aula em qualquer lugar, você pode ter a sua academia. Você não precisa do CREF, do Conselho Regional de Educação Física, para te habilitar a ser um professor. De arte marcial. Né? Isso, de luta. Você já é um educador. Perfeito. Então, eu acho que o maior empreendedorismo de você dar aula, você saber gerenciar as pessoas. São várias pequenas empresas. Cada pessoa é uma empresa. É isso aí, fazer gestão de pessoas. De pessoas provavelmente, eu acho que a grande habilidade, o grande dom que o empreendedor tem, né? Eu tenho colaboradores, você tem alunos, né? Que na verdade enfim, fazem parte do seu movimento, né? Comercial. Sim. E você transforma vidas através da luta. A sua vida foi transformada através da arte marcial. Queria que você contasse aqui, para quem não conhece, obviamente que quase o Brasil todo conhece a sua história, mas é sempre bom a gente dividir, inspirar as pessoas. Como é que nasce Pedro Rizzo dentro da luta? Como é que você começa esse movimento até o topo que você chegou? A minha história é um pouco diferente da maioria dos atletas do Brasil, de todos os esportes, né? Que infelizmente, o nosso esporte brasileiro são de pessoas que vêm de uma classe social mais baixa, que às vezes encontram no esporte uma forma de ascensão social, de conseguir viver. Perfeito, sobreviver, né? Sobreviver. Normalmente quem vem numa classe social mais alta acaba indo para uma faculdade, fazendo um emprego mais normal. Né? Não de atleta. Porque atleta, às vezes eu falo assim, você tem que acreditar mais do que... Ninguém acredita em você, você tem que acreditar em você, que você vai conseguir, né? Então, eu sou nascido e criado meu pai numa família boa, meu pai engenheiro, minha mãe professora. Legal.
Eu sou da Zona Sul do Rio de Janeiro, estudei nos melhores colégios do Rio, tive toda uma base familiar para ser o que eu quisesse ser. Legal. Fiz vestibular, passei para uma faculdade de veterinária primeiro, só que ficava muito longe, já treinava com o Marco Ruas, eu queria ser lutador. Tranquei a faculdade, fiz um outro vestibular, aí fiz pontuação para medicina, aí eu falei, pô, vou para medicina, aí comecei, fiz um período, falei, pô, não vou conseguir treinar, saí, fiz um novo vestibular e passei para educação física. E acabei de fazer um outro vestibular semana passada, passei para teologia. Pô, agora. Parabéns, cara. Vou começar a fazer teologia. Nunca a gente estava falando de idade aqui, né? Você fez 50 anos esse ano. 50 anos vou fazer. Eu faço também, mas a gente se sente um menino, né? Um menino. E aí eu vim de uma família boa, eu tive todas as oportunidades do mundo para ser o que eu quisesse ser. Sim. Se eu ia dar certo ou não, mas eu tive oportunidade. E eu acabei indo pelo lado da luta, que eu não era nada, eu bati na porta do Marco Ruas, eu tinha 16 anos. Né, eu era um garoto, cheguei lá, pedi para ele, pô, posso treinar? Pode treinar. Aqui no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Legal. O Marco tinha uma academia, não lembro, eu vim da capoeira, né? Eu fui capoeirista há muitos anos. Os tempos mudaram, né, João? Quando a gente tinha 14, 15 anos, a gente andava o Rio de Janeiro todo de ônibus, não sei o quê. Tinha uma roda em Bangu, final de semana pra roda em Bangu. A gente, hoje em dia, 15 anos, a gente fica segurando às vezes. Fica segurando a cria, nossa. Vai de Uber, vai de não sei o quê. Não vai de... Não solta o filho. Não solta. A gente andava Mas de mudou trem. também, né, Pedro? Infelizmente. É um tempo diferente. A realidade é outra. Tá muito mais violento do que era, né? Eu me lembro, antigamente o ônibus parava por volta de 11 da noite, 10 da noite. E eu morava no Leblon, eu tinha uma namorada em Botafogo. Aí, naquele início de namoro, você queria ficar até o último minuto. Aí, meia-noite, deixava eu tinha que voltar a pé, cara. Voltava a pé. Muito amor, né? Muito amor. Voltava voluntário da praia, uma idade, assim. Voltava a pé porque não tinha isso. Eu namorava uma menina da URCA, eu com 16 anos, e eu morava ali no Maitá. Sim. Então eu também ia de ônibus, e o 511, 512, que entrava na URCA, que terminava mais cedo, né? Cara, de vez em quando eu voltava correndo, né? Eu sempre gostei de treinar e tudo. Então era o jeito que dava. Era o jeito que dava, mas a gente sempre né, tinha essa batalha. Eu falo para todo mundo que eu, Pedro, tipo assim, nunca fui um rico, milionário, a minha família, mas sempre foi uma família estável, muito boa, meu pai engenheiro, muito estabilizada, né? Exatamente. Então eu tive todas as oportunidades. Chegou um momento, passei para as faculdades, comecei a competir. Conheci o Marco Ruas aos 15 anos, eu fazia capoeira, conversando com um amigo meu da capoeira, ele falou que eu gostava da parte de luta, né? Sim. Porque capoeira é luta. Ela tem alguns segmentos, né, ali dentro. Porque a capoeira é música, é cultura, arte e é luta. E tem a pancadaria, né? A capoeira, na verdade, ela nasceu como luta, que os escravos, agora está sendo comprovado que muita gente fala, a capoeira é africana, raiz africana, mas foi desenvolvida no Brasil. Ah, legal. Nas senzalas do Brasil. Bacana. Eles queriam treinar luta, só que o feitor não podia saber que estavam treinando luta. Então ele simulava uma dança. Era uma luta dentro de uma dança. Então a capoeira é cultural brasileira. É brasileira. É raiz brasileira. É brasileira. Já fizeram milhares de estudos, vários estudiosos foram na África para buscar e não acharam. Legal. Não tinha nada. A África tem várias lutas, mas não existe a capoeira na África. Entendi. Então ela é brasileira, legal. Foi nascida nas senzalas do Brasil. Legal. Eu falo que é uma luta de liberdade. Bacana. Então bonito a capoeira, eu falo assim, é arte, a capoeira se adequa ao que ela precisa. Perfeito. Ela tinha que ser dança na hora do cara estar olhando. Vira dança. Ela tinha que ser... Autodefesa. Autodefesa, na hora que o escravo fugia, tinha que lutar. Sim, que ele tinha que se defender. Então, e a capoeira, pra mim, eu sempre encarei a capoeira como luta. Sim. E eu, apaixonado por capoeira, naquela época, ser mais novo, né? Queria ser bom de capoeira, eu andava o Rio de Janeiro todo atrás de roda. Eu vejo os seus treinamentos, você usa muito a capoeira, né? Eu vejo muitos vídeos seus, né? E eu observo que você faz muito movimento da capoeira até pro kickbox, pro Muay Thai. Eu uso, e hoje, João, por exemplo, eu tô com 50 anos. Às vezes eu vejo uns mestres da antiga com 70 e tantos anos jogando capoeira. Eu falo, cara, qual é a guerra hoje, né? A gente está envelhecendo. É envelhecer com saúde. Sim, perfeito. Qualidade de vida. Eu falo assim, não posso parar. Não, nunca. Se um carro ficar parado, aí quebra. É isso. A nossa, tipo assim, a capoeira te dá uma habilidade corporal tão grande. Lógico, eu não consigo fazer a capoeira que eu fazia. Sim, normal. Mas eu quero me mexer. Você sabe que tem uma fala muito bacana de quem trabalha com avião, falou que o lugar mais perigoso do avião é quando ele está na terra.
no solo. Porque quando ele está no solo, ele não está funcionando, e quando ele não está funcionando, ele está enferrujando. Então é exatamente isso, né? Você vê que geralmente as pessoas acham que o perigo do avião é o alto, né? Na verdade é quando ele está se deteriorando, né? É igual o corpo, né? Você fez uma colocação perfeita. Então, hoje eu ainda faço capoeira hoje, mas eu vim da capoeira, e na capoeira eu falo que o esporte, né, João? Você é um faixa preta de jiu-jitsu, então você conviveu no tatame com pessoas que você cria dentro do esporte amizades inimagináveis, que você não teria se eu tivesse seguido o meu caminho normal. O curso normal, o curso tradicional. Pô, passei por uma faculdade, vou cursar uma medicina veterinária, o que for. Sim. Vou cursar, eu ia virar um doutor, sim, ou de bicho ou de gente, e ia seguir minha vida, ia ter o meu meio social dentro do que eu faço, né? Conhecer veterinários, sim, criadores. Você ia estar vivendo naquele ecossistema, exatamente. Né? Só que a luta, eu falo em todos os podcasts, todas as horas que eu tenho oportunidade, eu falo assim, não existe nada mais solidário do que o esporte. Legal. Isso é E aí eu vou botar no meio desse nicho do esporte a luta. Perfeito. Por quê? Eu sou cristão. Como cristão, você aprende que seu corpo é o templo do Senhor. Perfeito. Deus habita em nós, o Espírito Santo está dentro da gente. Agora, você pegar o seu tempo e doar para uma pessoa treinar. Não existe nada mais solidário do que você dar o seu corpo. Muita gente fala, estou dando meu tempo. O tempo é a coisa mais cara do mundo. Com certeza. Sim. Mas você não só está dando o seu tempo, como você está dando o seu corpo para o cara treinar. Você consegue treinar jiu-jitsu, você pega um boneco, mas para lutar jiu-jitsu você precisa de alguém. Perfeito. Você vai lutar boxe, você precisa de alguém para lutar. Então, essas conexões que você cria dentro de um tatame, dentro de um dojo, ringue, de um ringue, cara, é inexplicável. Porque você, aquilo que a gente estava falando, as amizades que eu não queria conhecer se não fosse o esporte. Ele é muito democrático, né? Exatamente. Cara? E ali você, eu já falei isso várias vezes, você pode ser rico, pobre, preto, branco, esse negócio de gênero, de não sei o quê. Não interessa o que você seja. Ali é todo mundo igual, né? Você botou. Eu gosto, por exemplo, o jiu-jitsu, né? Você tá de kimono branco, é todo mundo igual mesmo, é de fato. É isso aí. Não, tem kimono azul, rosa. Não tem Armani, não tem nada. Ali é todo mundo. Exato, não tem o kimono do rico, o kimono do pobre, é um kimono. É isso. E eu gosto de usar isso, estamos descalços, pés descalços, legal, né? Então a gente está ali dentro daquele. Então ali é onde todo mundo é igual. Não existe uma democracia, se for falar em democracia, maior democracia do que aqui. Mais justa, né? Mais justa. Eu aprendi, assim, eu venho de uma família de atletas, né? Muito curioso você estar falando isso. Assim, primeiro, eu acredito que existem almas, né? Que têm já uma essência. A sua alma é uma essência lutadora, isso é um fato. Sim. Porque você teve várias opções de escolhas, né? De caminho, de meta, de propósito, e você escolheu a luta, né? Eu escolhi ser empreendedor, empresário, né? Eu acho que existem algumas pessoas que têm almas que elas nascem para aquele propósito, né? Sim. Não que elas não possam fazer outros movimentos, mas aquela ali é a essência, né? Então a essência do Pedro, obviamente, que é a luta. Eu nasci dentro de uma família de lutadores, meu pai faixa preta de judô, arquiteto, mas um faixa preta, um maratonista, um cara do esporte. Legal. Meu irmão também, faixa preta de judô. Então eu praticamente nasci dentro do tatame. Fiz judô durante quase toda a minha vida e depois fui para o jiu-jitsu treinar com o André Pederneiras. E, enfim, tive a sorte também de estar treinando com ele, convivendo. O André sempre foi muito generoso com relação à academia, abrindo a academia para quem não tinha condição, às vezes, de pagar uma mensalidade. Até hoje, assim. Sim, o André, eu acho que é uma das almas que eu digo mais generosas, né? O Dedé é faixa preta do Marco, né? A gente é amigo. O Dedé me conheceu com 14 anos. Sim, sim. Ele sabe minha carreira. E era ali Flamengo, Laranjeiras, né? Depois eu vou te contar um episódio que você não sabe, mas eu vou te contar. E eu aprendi justamente o que você falou. Meu pai me fala uma coisa desde cedo. Quando ele corria maratona, meu pai tinha um escritório de arquitetura e tinha um office boy do meu pai. Era um menino que trabalhava com ele. Começou a correr por incentivo do meu pai. E o meu pai falou uma coisa para mim uma vez, porque eu nunca mais me esqueço e vem de encontro a isso que você fala. Quando a pessoa bota uma bermuda, um short, um tênis, é todo mundo igual. Exatamente. Não tem patrão, não tem office boy, não tem rico, não tem pobre, é ali. Ou seja, o esporte, ele equivale às pessoas. Né? Então, eu acho que isso é uma forma até de você ter uma visão mais
democrática da vida, mais igualitária, né? Você não achar que você é melhor do que ninguém pela condição social, ou pelo dinheiro, ou pelo status que você tem, porque você sabe que na hora que o pau vai cantar ali dentro do ringue, pouco importa se o cara é o dono da empresa ou é o cara que serve café, porque ele vai arrebentar o dono da empresa, porque ele tem técnica para isso, né? Sim, isso é fato, né? Eu falo para as pessoas, você tá ali dentro do ringue, você tá dentro de um tatame, cara, é onde você encontra todo mundo. E eu vejo muito o Empreende Rio, né? E você falando de empregos, não sei o quê. Eu falei, João, você não sabe quantos empregos eu arranjei dentro de um tatame para as pessoas. Não tem dúvida. Meu pai na época era um diretor da Mendes Júnior, né? Era engenheiro. Uhum. E, cara, eu tô ali, os caras falam assim, porra, Pedro, teu pai não é diretor. Eu falei, porra, posso dar um currículo, pai? Eu falei, claro. Eu falei, pai, você quer amigo meu lá treina comigo? Pai, vamos ver se a gente arranja office boy, motorista, trabalhar de entrega, o que for. Sim. Então, dentro do tatame, cara, quando você chega ali, aquilo ali, eu falo assim, meu irmão, não existe nada igual aquilo. É um network muito forte. O esporte, cara, muita gente fala assim, Pedro, cara, você é um cara que veio numa família boa, você teve todas as oportunidades da vida, e todo mundo fala, o esporte transforma. O que o esporte transformou você? Eu falo, cara, o esporte, transformação de ascensão social? Não. Sabe o que o esporte transformou na minha vida? Olhar pro lado. Perfeito. Porque, João, você tá treinando com um cara, você tá com o seu kimono branquinho, arrumado, tudo. O cara tá com o kimono rasgado, tá tudo. Aí tu vai, só que o cara vai lá todo dia, de manhã. Pô, tem que lutar um campeonato. Você marca com um amigo de tatame. Meu irmão, você pode estar aqui 7 horas da manhã, porque eu tenho que trabalhar. Quem trabalha e compete junto. O cara vai estar lá 7 horas da manhã para botar o corpo dele. Pode estar o kimono um farrapo. À tua disposição. Aí tu olha pro cara assim e fala assim, João, não tem como você não olhar pro lado. Legal. E você falar assim, meu irmão, você tá precisando de alguma coisa? Isso é da luta. E só que no meu caso era uma luva toda. Eu tinha um material, um equipamento bom, porque eu vinha de uma família boa, eu tinha uma luva boa, uma caneleira boa. A caneleira veio depois, né? Eu sou da época antes da caneleira. Mas uma luva boa. Canela com canela. Isso aí, uma luva boa, e tu vai pro cara, aquela luva toda rasgada, tu fala, irmão, pô, por que você não compra uma luva? Pô, não tem dinheiro, Pedro. Mas Pedro, isso aí eu vou te falar, isso é uma parada tua, irmão. João, eu acredito... Isso é uma parada tua, porque assim, a gente convive com outras pessoas que não tem esse olhar, né, bicho? E assim, é por isso que a gente sempre teve tanta sinergia e tanto carinho um pelo outro, porque eu acho que a gente pensa muito parecido, porque o que eu costumo dizer é que a gente precisa olhar para os invisíveis, né? Os invisíveis estão ali, a gente muitas vezes, a maioria das pessoas passa, olha e não enxerga. Então... Tem gente que enxerga e finge que não vê, e tem gente que não enxerga. E quem enxerga, que é o teu caso, que é o meu caso, que a gente se provoca para poder enxergar, a gente precisa falar nisso, porque às vezes a pessoa não faz por mal, ela simplesmente não enxerga. Outro dia eu estava, olha uma passagem aqui, eu estava na entrada de um restaurante, tinha um rapaz vendendo bala, né? E aí eu estava com um amigo meu e tal, e aí era uma bala house, alguma coisa assim, que era, sei lá, era R$3 a bala, um negócio desse. E aí ele falou, pô, cara, faz 2 por 5, ou era, sei lá, R$4. Ele falou, pô, faz 2 por 5. Aí o cara falou, pô, não, porque o custo... Aí ele, não, pô, faz aí. Aí eu falei pra ele, falei assim, pô, irmão, tu tá negociando com o cara da bala, bicho? Tu tá querendo ganhar em cima de R$1, meu irmão? E o cara não tinha se dado conta. Eu dei um esporro tão grande nele. Eu falei, pô, brother, esse dinheiro aí vai te fazer mal, irmão. Esse dinheiro vai te fazer mal. Pô, tu tá fazendo conta de... O cara tá vendendo bala aqui, tu tá entrando pra gastar 200 pratas e tu tá negociando, espremendo o cara por causa de uma prata, bicho. E ele falou, pô, eu nunca tinha pensado nisso. Porque eu sou condicionado a sempre negociar. Eu falei, pô, mas tem um limite, irmão. Entende? Então, é o olhar pro lado. É o olhar pro lado, exatamente. Essa tua visão é isso. As pessoas perguntam, falam assim, o que mudou? Eu falei, cara, me fez olhar pro lado. Sim. Não tem como. Lógico, eu venho numa família, meu pai é descendente italiano, meu avô chegou, meu pai nasceu já no Brasil, meu pai veio meu avô era mecânico, foi o primeiro cara a soldar alumínio no Brasil, foi meu avô. Legal. Assunto Carlos Montessano Riso. Legal, e meu pai... Isso é história, né, cara? Muito. Aí meu pai de 37, aí meu pai, ele começou trabalhando na oficina mecânica do meu avô. E aí ele começou a crescer, encontrou uma senhora que pagou um colégio para ele
E meu pai passou para o UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, que eles tinham imigrado para Juiz de Fora. Tá. Juiz de Fora, na época, era chamado da Manchester Mineira, que eles tinha várias companhias lá. E aí, a história do meu pai, assim, meu pai é um grande exemplo para mim. Ele contando que ele sempre, né, naquela dificuldade, a primeira bicicleta dele, pegar a bicicleta no ferro velho, encher a bicicleta toda, pintei, que a gente não tinha condição. Sim. Quando a Coca-Cola chegou no Brasil, fiquei numa fila de 1 hora para pegar uma Coca-Cola de 250, as histórias muito legais. Legal. E ele veio de baixo e ele falou assim, meu filho, aí uma outra lição que ele me deu, você tá falando um negócio que você nunca esquece, eu não esqueço dele falando isso para mim. Meu filho, uma vez já estava no meu último ano de engenharia, não, faltava 1 ano no final de engenharia, tô subindo com a minha bicicletinha, meu pai, a rua Independência, lá em Juiz de Fora, uma ladeira. Ladeirão. Aí ele tava empurrando a bicicleta, não tinha marcha, ele empurrando a bicicleta. Chega uma hora que não dá, né? Aí ele disse que encostou um carro do lado dele. Aí falou assim, por favor, quanto tempo falta para você formar? Aí meu pai, falta uns 6 meses, mais um período. Quando você formar, anota meu telefone. Não tinha cartão, não tinha essas coisas. Sim. Ele pagou, pegou um telefone. Anota meu telefone. Quando você formar, você me liga. Você tem um emprego. Aí meu pai ficou assim. Quem é esse cara, meu irmão? Aí quando ele viu o nome, Marcos Mendes, filho da Mendes Júnior. Um dos donos da Mendes Júnior. Caramba, cara. É uma das maiores empreiteiras do Brasil. Sim. Aí meu pai formou e ficou aquilo na cabeça. Ligou. Aí, Riso, formou? Beleza. Você pode vir a Belo Horizonte? Meu pai falou, peguei aquele trem, antigamente, fui para BH. Quando eu entrei, ele falou, bem-vindo, não sei o quê. Aí eu perguntei para ele, por que você me pagou aquele dia e me deu esse telefone? Aí o Marcos Mendes falou, cara, eu vi você 4 anos da tua vida, porque o Marcos Mendes é mais velho. Eu vi você 4 anos subindo aquela ladeira, empurrando essa bicicleta. Eu falei, cara, eu não sei que esse cara vai ser, mas trabalhador ele vai ser. Esse cara quer, né, meu irmão? Esse cara quer. E aí meu pai falou, foi o primeiro emprego, ele saiu já empregado do FJF na Mendes Júnior. Que legal, cara. E conseguiu crescer na empresa, virou diretor, virou não sei o quê. E eu falo, aí vem aquela lição, né? Eu falo assim, faça sempre o certo, tem sempre alguém te olhando. É isso cara. aí. Você acha que não tem ninguém te vendo. É isso porque mesmo. eu falo assim, cara, faz o certo. Porque se um dia você fizer errado, vão jogar na tua cara na hora. Mas o certo, as pessoas podem não falar, mas eles estão vendo. O cara tá te observando. Tá te observando. Não, e é o que eu falo, cara, assim, a nossa postura, a nossa persistência, a nossa resiliência, ela dá sinais, cara. Ela dá sinais para o mercado, né? Ela dá sinais para pessoas, dá sinais, de repente, para um patrocinador. Né? A forma com que você se posiciona. Claro. E o que eu digo é o seguinte também, o que você entrega para o universo, você recebe. Sim. Então, teu pai entregava, né? Ele entregava dedicação, trabalho, persistência, ou seja, o universo devolve através de uma pessoa, através de uma situação, através de algum movimento. Então, eu acho que a gente tem que ser merecedor, né, cara? Claro. E você é um grande merecedor dentro da tua carreira. Queria que você falasse, Pedrão, você que é um casca grossa máximo aí da luta, e não falo porque você é meu amigo, não, porque a gente sabe que é igual o cara que assiste o futebol do lado de fora, e esse cara acha que joga bola e acha que o cara ali joga direito. Quando você entra para jogar, tu fala, pô, meu irmão, o cara joga muito. E como eu sou lutador, né, enfim, eu tenho noção do grau, né, do super atleta enfim, do potencial que você é. Sempre foi, né, cara? Tem medo também? Muito. Maneiro. Todos temos. É isso. Muito medo. Eu acho que quantas vezes, cara, as pessoas não veem, só vê o diálogo. As pessoas, cada um é diferente, tá, gente? Eu já acompanhei vários atletas, eu vi atletas felizes no vestiário, excitados, vi atletas calados, cada um é de um jeito, naquele momento antes da luta, né? Falando de mim, cara, quantas vezes atrás daquela cortina, antes dela abrir pra você caminhar, eu falo pra muita gente fala assim, pô, Petru, eu falei, cara, eu morro de saudade de subir no ringue, morro de saudade de lutar, eu morro de saudade de vencer. É uma coisa que eu falo assim, eu já briguei até com a Mona Lisa, minha esposa, eu falei que uma vez eu falei assim, cara, nem o nascimento das minhas filhas é mais alegre do que tu levantar e eu ganhar a luta por nocaute. Esse é o maior momento do mundo de um atleta. Tá o mundo todo te assistindo. Eu falo... Não, e é a construção de uma vida, né, irmão? Isso,
Aí ela falou assim, pô, mas nem tua filha. Eu falei assim, cara, não existe, aquilo ali é o mágico. Só que as pessoas veem só aquele momento. Sim. Cara, o antes, eu falo assim, Pedro, o que você, pô, eu tenho vontade de fazer aquilo, eu tenho vontade de subir naquele ringue e lutar de novo. Mas eu não tenho a menor saudade, João. Pelo contrário, se eu puder, eu não vou passar porque eu tô velho. Mas, cara, o tal do vestiário. Daquela adrenalina, né? Cara, meu irmão, aquele antes, um medo que você tá, meu irmão. Eu te fiz essa pergunta porque assim, eu gosto de fazer essa pergunta porque tu vê realmente quem é quem, né, cara? Porque não tem máscara, né, bicho? Não. A verdade é que todo mundo pode ficar um pouco mais desconfortável, menos confortável, mas mesmo ninguém tá ali confortável. Tudo bem, tirando alguns pontos fora da curva que podem existir, né, como você colocou, e você vê, você frequenta muito o backstage, né? Mas a grande maioria tá ali incomodado, né, irmão? Cara, eu me lembro, cara, eu não esqueço disso, né? Eu fui lá, ganhei uma luta, 2 lutas, 3 lutas. Cara, aí você saía ali, todo mundo, meu irmão, porra, tu é fogo, porra, tu bateu, tu nocauteou. Eu fui um dos maiores nocauteadores do UFC. Aí todo mundo, pô, nocauteou, fez isso, fez aquilo. E eu falava assim, cara, eu não sou nada disso não, meu irmão. Eu não sou nada disso não. Que bom que existe alguém igual a mim, cara. Eu só luto, cara, eu só luto. E encaixa, né? Tá dando certo, tá né? dando certo. Tipo assim, eu sempre... Eu tinha um preparador físico meu, Marcos Albuquerque, um craque da preparação física. Ele falava assim, porra, Pedro, caraca, tu tá falando do cara que você fala... Meu irmão, o cara tem que estar preparado. Meu irmão, se eu fosse subir no ringue contigo, eu ia estar apavorado, né? Eu ia estar apavorado, Pedro. Aí eu falei assim, porra, Marquinhos, eu falei assim, eu não sou isso tudo. Eu falei, porra, meu irmão, tu tá nocauteando todo mundo. Eu ganhei de 7 campeões da UFC. Aí eu falei assim... É porque pra você parece uma coisa normal. Eu acho que é isso. A gente, por exemplo, eu já montei, sei lá, mais de 20 restaurantes. Né? E as pessoas falam, pô, que legal, tu já teve o Banana Jack, o The House, o blá blá e não sei o quê. E eu olho e falo, sei, mas... sei lá, não estou fazendo nada demais, sabe? Eu acho que qualquer um faria isso, entendeu? Isso. Então é um pouco daquele sentimento de você falar assim, você está tão acostumado a ser levado ao extremo, a de repetir milhares de vezes, né? Porque a vida é sobre repetição, então a gente só alcança a excelência, né? Ou busca a excelência baseado na repetição, que como aquilo ali já meio entra no automático, a gente acha que é normal, né, cara? Eu falo assim, aqueles momentos antes, aquilo ali pra mim, eu, Pedro, era muito difícil. Sim. A caminhada era sofrido ali. A caminhada era muito difícil. A semana já pensando do que ia acontecer. Fiz psicólogo esportivo. Pô, que maneiro. Fazia visualização, fazia não sei o que pra melhorar. Meu irmão, chegava na hora, quando o cara botava a cabeça ali no vestiário, Pedro, you're next. Eu falei, Jesus Cristo. Foi, pode ser daqui a pouco. Dá mais um café aqui. Mas, tipo assim, a caminhada, eu falo assim, cara, aquela chamada, o aquecimento do vestiário, a caminhada, você entrar naquele estádio, pô, eu lutei no MGM com 22 mil pessoas, a gente bateu um recorde que nunca teve em Las Vegas. Cara, eu entrar aquilo ali, todo mundo, cara, gritaria, eu falo, cara... Aí eu falo, aquele momento, o cara anunciando teu nome, aí apaga a luz, acende a luz, aí vai entrar o cara, o cara tá vindo, aí quando o cara, aí tu olha, aí tu tá dando ringue, o cara tá do outro lado, tu olha e fala, agora tem que brigar. Agora tem que brigar. Fechou a porta. Entendeu? É tipo assim, eu não quero passar. Agora, João, quando cheguei no meio, o cara falou, luta, cheguei no meio, enquadrou um no outro. Aí o primeiro choque, fala, cara, eu amo eu isso, gosto, cara. Eu queria estar aqui, ainda bem que eu entrei, melhor, né? Isso aqui é a melhor coisa do mundo, cara. Eu falo assim, é muito... Cara, o esporte me ensinou muito, João. Maneiro. Você aprender a lidar com a sua cabeça, com as frustrações, e você brigar, porque, cara, todo mundo que vai subir naquele ringue, aquela dúvida, pô, e se eu perder? Isso existe, cara. Sim, não tem como. Ela entra, cara, então, não, vai vencer. Cara, você pode ser o mais positivo do mundo, mas ela vem, nós somos seres humanos. Sem dúvida. E existe também um movimento seguinte, você quando não é favorito, você às vezes está num lugar mais confortável, né? Totalmente. Mas o cara que é favorito, ele não está num lugar mais confortável, mas ele é melhor, entre aspas. Então, os dois têm um peso, né? Sim. Porque o que não é favorito, ele tem um peso que ele
se acha pior do que o cara, ou, enfim, ele ainda não percorreu aquele caminho que o cara percorreu. Sim. Então, na verdade, os dois carregam uma corrente muito grande, né, cara? Sim, sim. E eu acho muito bacana você estar dividindo isso, cara, porque, pô, você é um cara, é um grande lutador, extremamente bem sucedido na tua carreira, é um campeão dentro e fora do ringue, e por isso que eu fiz essa pergunta para você, porque é importante a gente falar, porque todo mundo tem medo, né? Humanizar, né? Exatamente, bicho, exatamente. De vez em quando eu vou fazer algumas palestras, e eu falo assim, embaixo desse terno aqui tem muita cicatriz, eu já apanhei muito, eu já quebrei, cara. Eu já quebrei. O cara olha e fala assim, pô, João, o cara tá há 30 anos no mercado, eu já dei errado. João, eu falo uma frase todo dia para os meus atletas, para as pessoas que à minha volta, quem eu convivo. Cara, cada porta fechada de uma casa tem uma história. É isso aí. Só quem sabe é quem vive lá dentro. É isso aí. Do lado de fora, ainda mais hoje com o advento da rede social, sim, que todo mundo acha que vida de cinema, vida de novela, né? Agora, cada porta, entendeu? Fechou a porta, é lágrima, choro, dificuldade. Ninguém sabe a vida de ninguém, João. E eu acho bacana, cara, e eu estou buscando trazer líderes aqui para o Empreende Rio, né? Porque você ser empreendedor é você liderar, né? Eu acho que é importante a gente falar principalmente, cara, das nossas derrotas, sabe? Porque, assim, a gente ficar aqui se vangloriando de quantos títulos você teve, obviamente que é importantíssimo, mas as pessoas querem saber o seguinte, pô, cara, será que esse cara já deu errado? Porque eu já dei errado e tenho medo de não dar certo. Será que esse campeão, pô, ele fica preocupado na hora do ringue? Então, assim, é humanizar, foi o que você colocou. As pessoas precisam ser mais humanas e dividir principalmente os medos, e só o cara seguro e só o líder tem essa capacidade, porque o inseguro não fala isso. Hoje eu lido com 350 crianças carentes e 50 atletas. Conta desse teu projeto aí, fala, do Usina de Campeões. Usina de Campeões, né? Cara, é um projeto, você falou no começo, né? Tem um universo para isso, para mim é Deus. Sim. Até porque eu sou cristão, muita gente fala assim, muita gente fala, tem que buscar Deus. A verdade, Deus busca a gente. Sim. Isso a gente aprende. Cara, por que eu tinha 15 anos, eu já olhava para o lado, é o tal do sentimento, você falou, eu falo assim, por que eu tinha 15 anos, eu já olhava para o lado, eu com 16 anos já tinha escrito no caderno, quando eu for campeão, eu nem sabia, eu era capoeirista ainda, João, nem conhecia uma rua. Nem campeonato de capoeira. Eu tinha acabado de conhecer uma rua, eu falava assim, se um dia eu for famoso, eu vou ter um projeto social. Que legal. Cara. E eu falava isso com 16 anos, parece uma loucura. Que legal. Eu falava assim, Pedro, eu fazia isso, cara, que eu falava assim, cara, porque a primeira aula que eu dei aula no Leblon, ali na esquina da Aristide Espina, em frente à Rio Lisboa. Sim, a padaria ali. A padaria Lisboa. Aí tinha um botequim na esquina, onde o Murilo já teve um campeonato. Sim, ali em cima. Antes do Murilo, eu dei aula de... Aquele sobrado ali. Eu dei aula de boxe já. Aí teve um dia que o dono era uma academia de karatê. Tá. Aí o cara falou, pô, Pedro, tu tá com 30 alunos. Pô, mas 15 deles é bolsista. Porque eu passava aqueles caras estacionando o carro, o garoto já assim, qual é, tio? Tá indo pra onde? Eu falei, vou treinar. Pô, mas será que dá pra treinar? Eu falei, bora treinar, pô. Botei o que eu botei de ganho de roupa pra treinar. Então isso é a minha vida toda, cara. Sim, isso é um movimento natural, né, cara? Eu já comecei a botar pra treinar as crianças. De graça, cara, pô, só tem bolsista aqui. Eu falei, pô, irmão, tu vai negar. Uma criança chega pra você, subiu, que eu dava aula e o cara subia. Pô, tio, queria treinar aí. Eu falei, entra aí, cara. É o esporte, maneiríssimo, cara. Entendeu? Então, isso, a gente aprende isso, cara, que Deus vai chamando a gente. A usina nasceu, falando da usina agora, eu tinha 15 anos, cara. Eu falei assim, meu irmão, se um dia eu conseguir ser na época capoeirista, um mestre de capoeira, maneiro, eu vou ter minha academia e vou ter meus bolsistas todos, cara. Para poder treinar e capacitar essas pessoas. Porque eu falo assim, o esporte, cara, muita gente fala, cultura, não sei, lógico que você precisa de estudo. Cara, mas nenhum segmento da sociedade acende tão rápido uma pessoa do nada pro tudo. Perfeito. Pro tudo. Perfeito. É o esporte. Perfeito. Isso é fato, cara. Perfeito. E eu falo assim, a chance é a mesma. Então, desde novo, eu sempre quis ter a usina de campeões, isso é fato. Eu tinha ela escrita. E eu fui lutando. Teve um momento que ela ficou adormecida, que eu estava... Sim, porque você precisava se dedicar até ganhar notoriedade para poder fazer... Mas, João, você é faixa preta. Eu falo para o dia que você virou faixa marrom, que você já podia dar aula... Sim.
Você já tinha um projeto, porque alguém você dá aula de graça. Sim. Quantas pessoas você dá aula de graça? Não. Eu falo, vários. Que você não tem como. Cara, chega uma criança à beira do tatame e fala, tio, eu quero treinar. Não. Pra ele e fala assim, pô, Timão, tem dinheiro. E isso que você está falando fala, entra, cara. Vem de encontro ao Instituto João Diniz, foi a mesma coisa. Qual é o meu grande dom? O que eu fiz 30 anos incansavelmente? Montar restaurante. Então eu falei, cara, eu sei treinar garçom, garçonete, ajudante de bar, ajudante de cozinha, gerente. Então, capacitar. Foi o que eu fiz. Quando eu criei o Instituto João Diniz e comecei a usar os meus restaurantes para dar aula para as pessoas desempregadas de forma gratuita, exatamente. E eu sempre também falei, cara, eu preciso ter um projeto social, desde moleque. E eu não sabia nem o que eu ia ser. É muito. Olha que coisa curiosa. E, na verdade, até um recado que a gente precisa dar para as pessoas. A gente geralmente fala assim, o dia que eu ganhar na Mega Sena, eu vou montar um centro de treinamento, uma escola, não sei o quê. Cara, não precisa. Se você tiver qualquer coisa que você sabe, se você passar para as pessoas, você já está capacitando e está ajudando essa pessoa. Ou seja, não precisa ser um centro de treinamento para 350 crianças, pode ser para 10, que você resolve a vida de 10. Sim. João, muita gente, por causa da usina, né? Muita gente chega pra mim e fala, pô, Pedrão, eu queria ajudar, pô, mano, cara, eu não tenho dinheiro, eu não consigo, meu orçamento é muito justo, eu não consigo ajudar com nada. Aí eu chego pro João e falo assim, você tem tempo? Aí o cara, por quê? Eu falei, você tem tempo? Porque quando você trabalha com as minhas crianças, por exemplo, meus alunos, né, que agora já são adolescentes, temos todo tipo. Eu falo para eles assim, elas não são carentes só de dinheiro, de comida, é de atenção também. Perfeito. Eu falo, cara, João, se tu chegar, eu não vou falar nada. Eu tenho minha arquibancada, senta na arquibancada, João. Não vai dar 2 minutos, vai sentar um do teu lado. Maneiro. E já vai desenrolar, né? Qual é, tio? Tu é o quê, hein? Ei, João, tu é o quê, hein? Tu é do jornal? Da imprensa? Você é advogado? O que você é, tio? O que você tá fazendo aqui? Legal. Ele quer conversar, cara. Ele quer resenha, né? Aí tu começa a falar com ele e vai contar tanta história dele, cara. Que legal, cara. Então, eu falo assim, é o tempo. Cara, você não tem o tempo. Eu falo assim, cara, isso que você falou, às vezes a pessoa, quando eu ganhar um dinheiro, cara, muita gente fala assim, eu falo assim, você ajuda a pessoa que trabalha na sua casa? Perfeito, cara. Aí, tipo assim, cara, às vezes aquela pessoa tá indo lá trabalhar todo dia, ela, apertou o mês, ela não tem um dinheiro pra ir trabalhar, pegar um ônibus. E você não sabe, pergunta, você não conhece nem a vida da pessoa. Tá tudo bem com você? Você tá precisando de alguma coisa? Porque as pessoas passam por momentos. Muito, cara, você tá precisando de alguma coisa? Você tá precisando, como é que você tá teu orçamento? Você tá conseguindo vir trabalhar confortável? Legal. Aí muita gente fala assim, não, já pago carteira, já pago isso. Eu falei, cara, interessa. Não é isso, cara. Não é sobre isso. Cara. Não é sobre isso, você tá entendendo? Eu acho que você tem que começar a ajudar dentro de casa. Sim, sim. Aí é tão fácil você olhar pro lado e ajudar uma pessoa, porque tá todo mundo, cara, as pessoas precisam. Todo mundo. E você falou uma coisa que eu costumo dizer, isso até dentro de família, tá, cara? A gente às vezes tem mania, né, e eu vejo isso acontecendo muito, de tratar melhor as pessoas que não são tão próximas da gente. Sim. Né? Então, por exemplo, dá um exemplo. O filho chega em casa, ele não vai lá dar um abraço na mãe, não dá um beijo na mãe. Mas se ele passa na vizinha, ele fala, oi, tudo bom? Boa noite, como é que tá a senhora? Ou seja, ele tem um tipo de movimento fora de casa que ele deve ter super educado, super carinhoso, e às vezes com uma pessoa que ele deveria ter mais gratidão, ou deveria se doar mais, ele não se doa, porque ele já está acostumado. Verdade. Não é verdade? As pessoas esquecem. Ou seja, aquela coisa vira uma coisa meio que cíclica. E tipo, ele vai estar aí. Então, na verdade, eu começo a falar, parte da minha palestra, uma hora eu falo o seguinte, você começa a ser empreendedor dentro de casa. Empreender é gerar boa experiência. Você gera uma boa experiência para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Você está preocupado em encantar eles todos os dias. Isso. Porque é isso que você tem que fazer com o teu cliente. Se eu não fizer isso com o meu cliente lá do Blá Blá, eu vou perder ele. Ele vai dar dinheiro para outro restaurante. Se eu não encantá-lo com atendimento, com preço, com qualidade, com rapidez, com ambiente. Então, você está preocupado em encantar a tua família? Você está preocupado em saber qual é a dor da tua família? Você está preocupado em se adaptar às necessidades que a sua esposa ou sua filha estão tendo naquele momento? Então, se você não estiver preocupado em encantar, você não encanta. Se não encantar, você desconecta. E se não desconecta, você perde. Verdade. Então, às vezes, a gente começa a perder a família da gente, né, porque a gente não está empreendendo
de forma familiar. Sim. Então é uma coisa muito importante isso que você colocou, de você estar doando o teu tempo, né, a sua atenção, a sua preocupação para você poder gerar uma experiência bacana, né? Ainda mais, né, você tem o mesmo problema que eu. O problema não, mesma função que gestão de pessoas. Sim. Gestão de sonhos. A pessoa vem trabalhar com você, ela quer empreender, ela quer aprender, ela quer ser um bom profissional e ela quer crescer, João. Perfeito. Ninguém quer começar e acabar no mesmo lugar. E ela se inspira em você. Os meus colaboradores, eles perguntam para mim, pô, será que um dia eu vou ter um restaurante? Eu falei, óbvio que é só você. Você vai ter. E o cara quer ser o Pedro Riso, né? Ou dentro da... Hoje, os 50 atletas, a gente... É um monte de gente, só que cada pessoa é de um jeito. Aí eu tenho que chegar em todos eles. Isso aí. E o meu, né, como treinador, eu sou muito bravo. Uma coisa era muito bravo comigo. Eu sou muito bravo com meus atletas. Na verdade, você é rígido, né, cara? Porque você quer o bem, né, cara? Exatamente. Você só cuida de quem você... Sim. Você só é bravo com quem você quer. Se você não for bravo... Se você não ligar pra ele, vai ser o que quer. Perfeito. E aí eu sempre tenho aquela conversa. Pô, tem um garoto que vai lutar. Por exemplo, eu tô indo agora, final de semana, com um menino que vai lutar no Contender Series. A chance... Ele está comigo há 9 anos, chegou comigo com 15, chegou comigo com 16, está com 25 anos. Vai lutar, a chance de poder entrar no UFC. Legal. Eu criei, ele veio de um professor dele, aí o professor falou assim, cara, eu quero que leve ele para alto rendimento, vem treinar comigo. Há 9 anos, a gente está na batalha, chegou a hora. Sim. Vai ser terça que vem, cara, a gente vai viajar junto, e eu tenho muita conversa com ele é de um jeito. Eu tenho um outro que, pô, vai ter, por exemplo, esse vai pro Contender Series, mas eu tenho no mesmo final de semana, no outro final de semana que vem, um outro que vai lutar o MAC, que é um evento estadual aqui no Rio. Tá. Só que aí as pessoas falam assim, pô, tem que dar mais atenção para ele. Eu falo, cara, mas para esse garoto aqui, o dia mais importante da vida dele é esse aqui. Isso aí. E esse aqui é o Contender. Então, os dois estão fazendo a mesma corrida. Não interessa o momento e o tamanho. Você não pode, o cara, pô, eu tô com um cara fazendo um camp pro cara pro UFC. Eu tenho que dar a mesma atenção para os dois. Porque os dois têm o mesmo valor, né? Porque se eu perguntar para esse daqui, qual é a luta mais importante da tua vida? Vai ser a desse cara que vai lutar você? Pô, vai ser a minha luta. É isso aí. Eu que vou subir. Legal. Você tá entendendo? Então eu falo assim, você tem que ter essa sensibilidade, que os dois são importantes. Perfeito, cara. O caminho é o mesmo. Perfeito. Só que um vai ter mais holofote. Sim. Mas a dificuldade é a mesma. Sem dúvida nenhuma. O medo é o mesmo, o treino é o mesmo, a dedicação. Exatamente. E a dor da derrota é a mesma. É isso aí. Só o cara... E ele tem que ter um psicológico forte para saber lidar. Exatamente. Então, então, eu, como treinador hoje, eu tenho que encarar os dois e mantê-los motivados para a mesma coisa. Legal. Você pega um cara que vai lutar título do UFC e o cara que vai lutar um evento estadual... Cara, para esse cara, isso aqui é o título do UFC dele. É o título do UFC dele. Você se vê repetindo muito o movimento do Marco Ruas com você e você com seus atletas? Muito, muito. Ainda mais movimento, não só... Movimento físico, que eu digo... Mas como movimento... Movimento de condução. Muito. Eu sou muito rígido. Legal. O Marco foi muito rígido comigo. O Marco você é grato, obviamente. Pô, amo o Marco. O Marco é o cara, pô, meu, se não fosse o Marco, eu não tava nem aqui, João. Maneiro, você não ia me conhecer, João. Que legal, cara. Entendeu? Você tá entendendo? Sabe o que eu lembro, cara? Essa aí que eu te falei que era uma passagem. Eu treinava no Dedé ali na Senador Vergueiro, no Sobrado, e quando eu saía... Onde o Aldo começou. Isso aí. E eu treinava em 1990, era aquela época da galera toda, do começo, né? O Marco Bruno era faixa marrom ainda. Isso, eu era sócio do Dedé no Sobrado, a gente treinava atrás, isso mesmo. E tinha Mamelu, que era André Pederneiras e Marco Góes ainda. Isso. E aí, cara... Depois que virou Nova União. Depois virou Nova União. E aí eu malhava na Masa. E eu acho que você treinava na Masa. E aí eu ia malhar ferro ali na Masa depois do Dedé, e eu lembro que você estava treinando e tinha um amigo meu, Marco Aurélio, que ele treinava com você, ele falou, meu irmão, tem um maluco aí, o Pedro Riso, pô, esse cara chuta barra de ferro, meu irmão. E aí de vez em quando eu encostava ali, eu ia treinar de calça de kimono, e naquela época tinha não era uma rixa, né, mas assim, tinha, né, assim... Tinha aquele clima. Era clima, não tinha nada. E aí de vez em quando eu ia lá encostar, porque tinha uma janelinha, eu ficava vendo o treino, era ali no final, né, da Masa. Depois da musculação. Isso aí. E aí eu falava, porrada comia ali, bacana e tal. E o Marco Aurélio, muito meu amigo,
amigo, enfim. Mas então eu lembro muito de você, a gente da mesma idade, eu devia estar com 20 e pouco, você também com essa idade, e você ali chutando barra de ferro. Isso que você falou, eu falo isso sempre. O primeiro título da minha vida, isso é fato, né? O que mudou a minha vida, assim, quando você é adolescente, você tem um monte de insegurança. Né? Então, eu falo que hoje, ainda mais com o negócio da rede social, as crianças querem toda hora mostrar, né? Sim. Se autoafirmar. Sim. Eu falo, cara, o maior título da minha vida, no começo de tudo, foi ser o melhor aluno do Marco Ruas. Maneiro. Todo mundo falava pra mim. Era isso aí. Aí eu chegava ali no Baixo Leblon, aí todo mundo, aquele clima. Aquele clima. Eu falei assim, o melhor aluno do Marco Ruas aqui. Aí eu ficava, já me senti. Já chegava eu me senti especial, legal, cara. Eu não era nada. Mas era, porque o Marco Ruas já era uma referência. Né? Então, eu falo assim, pra mim, que era um adolescente, depois de 20 anos, eu já me achava especial, já entendeu, João? Cinturão, né? Eu me achava especial, E você se sentir especial é muito legal, sim, cara. Porque, tipo assim, é aquele negócio que, cara, a minha esposa fala assim, cara, você é muito otimista, cara. Você acha que vai sempre dar certo? Eu falei, cara, mas isso é do atleta. Sim, isso aí. Cara, fechou a luta. Minha segunda luta no UFC foi com o Mark Coleman. Mark Coleman foi 3 vezes campeão do UFC. Gigante. Foi minha segunda luta. Eu estreiei com o Tanque, que já era uma mata, nocauteava um monte de gente. Então, eu tipo assim, o Tanque, e eu peguei o Tanque, o Tanque tinha ganhado do Hugo Duarte, que era um ídolo da luta livre. Sim, da luta livre, uma referência. Aí, em seguida, a luta depois do Hugo foi comigo. Aí eu falei, meu irmão, vou nocautear esse cara, não vou cair não. Tipo assim, eu já me senti especial. Cara, se eu não tivesse isso de me sentir especial... É porque tá aqui, né, irmão? É isso. E a minha mulher fala assim, você é muito otimista. Eu falo assim, vai dar certo. Não, mas é isso. Mano. Aí ela, como que vai dar certo? Vai dar errado. Eu falei, cara, vamos fazer. Não, é isso aí. Aí ela fala assim, e se não der certo, a gente faz de novo? Pô, sim, tenta, ajusta e vai pra porrada de novo. Então, isso eu sempre fui, isso é muito do esporte, cara. É isso. Eu pegar a minha segunda, vai estrear com o Tanque. O Tanque tinha ganho do Hugo, que o Hugo, bem ou mal, era mais velho, era um cara mais... Sim, casca tinha grossa. Tinha brigado com o Rickson, tinha não sei o quê. Era uma referência aqui no Rio de Janeiro, né? Isso, eu falei, cara, vou pegar o cara e voltar. Aí, e eu não esqueço disso, cara, o Marco, esse negócio de isso que a gente falou no começo, que eu falo assim, não sou isso tudo. O Marco falou assim, meu irmão, tu vai matar esse cara. Aí eu falava assim, aí, tu acha que esse cara ganha de mim? Eu vou te contar a história depois do tio. Tu acha que esse cara ganha de mim? Aí eu, não, né, Marco? Não. Igual o pai, né? Claro que não, né, Marco? Meu filho, eu acho que eu levanto o edifício. Aí eu falei assim, claro que não, Marco. Então, tu troca porrada comigo todo dia. Eu falei, mas você é o Marco Rua, né, Eu não sou o Marco. Mas essa história aconteceu, eu com 15 anos, vou falar rápido a história. 15 anos eu fui fazer minha segunda luta de boxe tailandês no Abel, no Colégio Abel. Sim, em Niterói. E aí eu ia lutar com um cara, eu já falei essa história, mas essa história eu falo rápido. Não, mas conta. Aí eu cheguei, a gente não sabia quem a gente ia lutar. Era boxe tailandês. Eu tinha 16 anos. Aí eu cheguei lá, né? Aí fui lá a gente não usava caneleira, era só luva, short de Muay Thai e o pau quebrava. Aí eu cheguei lá no cara das lutas, eu falei assim, eu vou lutar, meu nome é Pedro Rizzo. O cara, era Pedro Augusto ainda, né? Pedro Augusto Rizzo. Pedro Augusto, aí o cara assim, tu vai lutar com o Sebastião, esqueci o sobrenome, Sebastião Vandal. Eu falei, tá bom. Ele já chegou? Não, ele já chegou, tá aí. Eu sempre fui pesado, eu com 15 anos já tinha 94 quilos, 95 já era quilos. grande. Né? Aí eu comecei a olhar, porque vários pequenininhos. Eu falei, cara, eu vi um cara, João, era um negão gigante, cara. Ele era assim de lado e assim de frente, uma cara seca. Parecia um fisiculturista. Eu olhei assim, eu falei, caramba. Aí mediu o outro, falou, só tem esse aí na minha categoria. Esse cara grandão, cara. Aí eu fui lá no Marco, falei, Marco, eu vou lutar com quem, cara? Marco, não sei, cara. Eu perguntei pro cara, já chegou e deve estar aí. Deve estar aquecendo aí. Tipo. E o cara de short de Muay Thai andando pro lado, já de atadura na mão, andando pro lado de chinelo, sem camisa, olhava pra ele assim e falei assim, não é possível, cara. Esse cara é muito maior do que eu. Né? O cara é muito maior do que eu, né? Eu falei, Aí eu olhava assim, e eu, eu 16 anos, botava aquele short aqui, short de Muay Thai. Aí eu olhei de cabelo de lado ainda, João. Aí eu olhando assim, eu falei, cara, meu irmão, não é possível. Aí o Marco, tua luta é daqui a umas 8 lutas. Já vai descendo, vai botando a atadura, alonga lá no vestiário. Eu falei, tá bom. Eu desci, né, cara, um banheiro, tinha 30, todo mundo aquecendo, era um banheiro. Aí todo mundo lá, aí desce o Marco depois de uma meia hora, uns 20 minutos, desce aí. Viu o cara que você vai lutar? Aí eu falei, viu? Como é que ele é?
tu não viu um negão andando fortão, andando pra um lado? Eu falei, vi. É aí que você vai lutar. Eu falei, ai, meu Deus. Aí, meu irmão, me deu um nervoso. Um medo. Foi o primeiro medo. Aquele medo. Aí eu falei assim... Aí, esse medo que acompanhou a vida toda. Aí o Marco olhou assim e falou assim, o que é? Eu falei, nada, porra. O que é? Tá com medo? Não. Aí o Marco pra mim assim... Aí essa pergunta ele fez pra mim e falou assim, porra, meu irmão, tu acha que esse cara me bate? Eu falei, não, porra. Claro que não, mestre. Porra, eu já era o Marco Rua, né? Ele falou assim, pô, então, tu sai na porra comigo? Eu falei assim, mas tu é o Marco Rua, cara, eu não sou o Marco Rua. Aí ele, pô, não, porra, vai, é o Pedro. Aí ele chegou pra mim, né, hoje tu vai fazer teu nome. Aí eu falei, por quê? O cara é gigante, meu irmão. Tu vai botar esse cara pra dormir. Então, o negócio vai saber quem você é. Aí ele falou isso pra mim, eu falei assim, mas cara, mas não adiantou nada, que eu tava morrendo de medo, cara, aquela caminhada, e eu ainda entrei primeiro no ringue, aí eu entrei primeiro, chamaram Pedro Augusto, aí Pedro Augusto, sabe, subiu ao ringue. Nem nome de lutador, penteado aí. Pedro Augusto parece nome de novela mexicana. Pedro Augusto, sobe ao ringue, eu subi. Aí eu subi do ringue, meu irmão. Aí eu tô assim, aí o vestiário assim, até eu vi o cara andando assim, ó, em volta do ringue, assim, eu falei, caramba, cara. Aí o cara subiu mesmo. Quando ele subiu, é impressionante. Isso é até o final da minha carreira. O cara do dia antes da pesagem, no dia seguinte, ele parece o dobro do tamanho. Aí quando o cara subiu do outro lado, eu falei assim, porra, cresceu, mudou, você mudou em 2 horas. Já deve ter comido no cara forte pra caramba, cara. Aí eu falei, aí o Marco bateu no meu ombro assim, ó. Pedro, hoje tu vai fazer teu nome, meu irmão. Tu vai botar esse cara pra dormir, vai calar a boca. Cara, eu não esqueço disso. Aí, cara, primeiro round, eu comecei a chutar as pernas dele, ele não bloqueou. Aí eu achei um caminho. Entendi. E eu sempre chutei forte a vida toda. Já era teu? Já era meu. Porra, aí eu comecei jab, só chutava, ele batia, eu fechava a guarda e chutava, fechava a guarda, eu chutava, fechava... Cara, aí o ginásio todo, isso é muito engraçado, né? Que o ginásio todo fica do lado do mais fraco. Sim. Eu com a minha short, com o meu cabelinho de lado. Pô, o ginásio todo, gordinho, meu irmão, o ginásio todo gordinho, meu irmão. Foi ficando mais. Aí eu falei, pô, acabou o primeiro round, morto. Aí eu olhei, o Marco falou, tá morto, Pedro, cabeça baixa, assim, ó. Ó, agora tu vai dar 2 na perna e um chute na cara, hein. Pô, ele não tá aguentando mais as pernas dele, que ele já tava botando a mão pra poder. Entendi, a gente não faz isso. E ele não levantava, não defendia? Não defendia, acho que ele não acreditou. Entendi. Aí eu falei, beleza. Cara, eu fiquei assim, cara, e não deu outra, cara. Eu dei a primeira, dei a segunda, aí eu dei uma, 2, e foi andando pra trás assim, na corda, dei a terceira chute na cara, pum, aí caiu dormindo. Meu cara. Deus, que golaço. Cara, o estádio veio abaixo, porra, é o gordinho, isso eu me senti. Correu pra galera. Aí eu me senti mais especial ainda, entendeu? Eu falei, caraca, meu irmão, ganhei, pô. Eu sou o cara, mas. E aí depois, e realmente depois aquele dia, dentro do mundo do boxe holandês, que era um mundo ali nosso. Sim, tem aquela panela, tinha o mundo, né? do jiu-jitsu. Sim. Pô, todo mundo ficou falando, até hoje, às vezes encontro pessoas na rua, pô, eu te vi lutar lá no Abel, com um negão gigante, fortão, falando, pô, cara, tu lembra disso até hoje? Consagrou ali, né, cara? Porra, que maneiro, foi cara. Um dia assim que eu falei, cara, foi assim, e isso eu falo assim, é mais uma ferramenta do esporte, cara. Sim, cara. Que eu falo, meu irmão, as pessoas estão buscando tanta autoafirmação, quero ser confiante. Cara, o esporte, cara, ele muda a cabeça. Muda a cabeça. É o tal das pessoas falam assim, muita gente fala, pô, tu teve tudo, o que o esporte mudou a tua vida? Foi olhar pro lado, cara, ser confiante, ser o melhor aluno do Marco Rua. São pequenas coisas que me fez caminhar. E tipo assim, pô, vai dar tudo errado, cara, não vai dar certo. Entendeu? Isso foi uma coisa que eu criei, que eu aprendi, cara. O esporte, o Marco, sempre muito rígido. Maneiro. Foi importante o Marco ser rígido comigo. E é o que você passa pra tua turma, o Marco me deu muita disciplina, cara. Eu sou um cara que, pô, eu falo assim, João, hoje eu tenho com a usina, né, cara? Eu tenho lá 350 crianças, 50, são 400 pessoas. Só que a gente faz um trabalho junto às famílias todas. Então a gente trabalha junto até com a desembargadora, que é da vara de família, conselho tutelar. Legal. A gente faz um trabalho, não é a usina, a arte marcial é só uma ponta do iceberg. Sim, você faz o todo, né, cara? Exatamente. Então a gente cuida hoje de mais de 2.000 pessoas, cara. São famílias, irmão, entendeu? Parabéns. Então, e a Mona Lisa às vezes fala assim, cara, você acha que sempre vai dar certo, Mona Lisa? Muito legal. Vamos, cara. Não, a verdade, já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. A usina, cara, eu falo assim, hoje eu vejo meus meninos, eu devo ter lá quase uns 20 bolsas
bolsa-atletas, meninos que hoje já ganham, já fazem parte das seleções do Brasil, competindo. Teve um final de semana que foi um final de semana muito legal. Tinha 82 crianças competindo, tinha um grupo em Brasília, um grupo no Rio Grande do Norte, um grupo em Curitiba e alguns aqui no Rio lutando. Pô, e sábado, domingo, ganhou uma. Aí bota foto com a medalha, bota não sei o quê. Aí bota, entendeu? Cara, e você fala parabéns, assim, cara, irmão. aqueles meninos que falam assim, cara, eles olhavam, nunca subiram no avião na vida. E o cara tinha tudo pra dar errado, né, irmão? Tinha. E o cara tinha tudo Muito, pra dar errado, né? muito. O cara tá ali na linha do... Muito. Né, as pessoas perguntam até isso pra mim, João. Falam assim, você salva... Até que você salva algumas pessoas, falam assim, eu salvo muito. Pô, algumas o quê, irmão? E você, às vezes você salva não só a criança, mas salva a família, né, irmão? Eu ia falar isso, é o movimento contrário. É isso. Porque aquela criança, ela começa a Ele vencer. inspira, bicho. Aí a família começa a viver, vamos se alimentar melhor. É isso aí. Vamos viver melhor. Aí vai lá conversar contigo. Vira uma chance de mudar a vida da família toda. Irmão. Eu tô até arrepiado. É cara, isso mesmo. hoje a usina, cara, ela é um instrumento de transformação. De vida. E a luta entre aspas, é o de menos, né? É o de menos. A gente tá transformando vidas, cara. Eu, tipo assim, nessa que eu tinha, cara, minhas crianças falam assim, tio, eu nunca achei que eu ia entrar no avião na minha vida, já estão voando. Maneiro. E tá se superando, e tá aprendendo o que é disciplina, hierarquia, João, treinamento, dedicação, resiliência. Muito. Isso, bicho, não tem discurso que vai te ensinar. Não tem. E vou te falar, aprender apanhando é muito melhor. Muito. É muito melhor aprender João, na dor. Uma coisa que eu falo sempre, eu tenho, luta 90, não ganho 90. Então na segunda-feira eu tenho felizes e tristes. Sim. Tem uns chorando, os Barnal choram, os outros vão, pô, tio, perdi, já fala assim, pô, não sirvo pra isso. Aí eu junto todo mundo, eu já fiz isso algumas vezes. Maneiro. Junto todo mundo, os que ganharam, e eu falo, galera, segunda-feira quem ganhou leva a medalha, quem não ganhou leva o corpo. Isso aí. Vai todo mundo, tem que estar lá. Aí chega todo mundo, tá aqui tatame gigante, a gente tem quase 2.000 metros de tatame, a usina hoje a gente é o maior projeto social do Brasil de artes marciais, a gente é chancelado pelo UFC, a gente tem a chancela do UFC. Animal. E aí eu sento todo mundo e falo assim, e aí? Pô, final de semana bom, né? Tem uns chorosos, tem um feliz, eu falo assim, aí quem ganhou aí? Todo mundo, aí, levanta a medalha, a prata, bronze, beleza. Qual é a boa de hoje? Quem a gente vai fazer? Ah, tem treino, né? A gente vai treinar, tem jiu-jitsu, tem judô, jiu-jitsu, luta olímpica, boxe, kickbox. Todas essas atividades. Capoeira e taekwondo, são 7 modalidades. Ó, tem aula de capoeira, tem aula de taekwondo, tem aula de jiu-jitsu, tem aula de judô. Todo mundo tem que treinar, beleza. Maneiro, todo mundo que ganhou, vamos treinar, claro. E todo mundo que perdeu? O que ele vai fazer hoje? Tem que treinar, né, tio? Eu falei assim, então, sabe qual é? Aí eu falei assim, e aí? Você quer ver um negócio que ninguém tá percebendo? O quê? O dia seguinte de quem ganhou e de quem perdeu é o mesmo. É igualzinho. É isso aí. Você tá entendendo? É isso aí. Aí eu chego pra todos eles e falo assim, cara, o dia seguinte eu ganhei, eu tenho que continuar vencendo, tenho que treinar. Eu perdi, eu tenho que melhorar. Eu tenho que treinar pra melhorar. Então, a verdade, a grande verdade é como você passa por situações boas ou difíceis e como você absorve ela, para você viver no dia seguinte. É cair para cima, né? Exato. Aí no dia seguinte, quem venceu? Tem que vencer. Isso tem que se manter no topo e o outro tem que buscar o topo. Isso tem muita... Você acabou de me falar, Pedro, eu já quebrei, já fechei um restaurante, o dia seguinte, se você ficar, você tem que começar de novo. Você bate no fundo e pega impulso e vai lá para cima. É isso. Então a vida é assim. E eu falo assim, o esporte, a ferramenta do esporte para o social e para a vida, é que a gente consegue, entre aspas, de uma forma, não é lúdica, porque a gente luta por aquilo, mas você consegue traçar um paralelo da vida de um esportista, da vida de uma pessoa normal, de um empresário. É porque o que eu digo é o seguinte, o faixa preta é o faixa branca que não desistiu. Exatamente, é isso. É o cara que não parou. Então, na vida... Isso aí, anota isso, o faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu. A gente precisa ter a resiliência e saber que o dia seguinte do campeão e do cara que não foi o campeão é igualzinho. Ele precisa seguir treinando. É isso aí. Pô, não acaba. É uma coisa que eu criticava muito, as pessoas falavam assim, pô, você lembra que saiu na Globo? O Mike Tyson nocauteou, ele fez tantos milhões de dólares por segundo. A luta foi menos de 1 minuto. Pô, ele fez... Eu falo, meu irmão... Tá brincando, né, meu irmão? Essa história começou quando ele saiu do reformatório, o Cães da Mato pegou ele,
Primeiro jab. Aquilo ali é a ponta do... É o final, aqui é o final do treino. Você tá entendendo? O cara não ganhou aquilo em segundo. Tá maluco, aquilo Você ali. Tá, muitas pessoas falam, é o tal do só quer ver dentro do ringue. Sim, não. Mas aquela jornada aquilo ali pra chegar é a aqui, ponta do iceberg. É isso aí. E vai chegar todo mundo, Vai. João, de alguma forma. Ou vai ser faixa preta, ou vai ser lutador, ou vai ser campeão. Ou vai ser um cara melhor na vida, vai ser um cara pai de família que vai poder gerar uma família bacana. Vai ser um otimista que nem eu. Perfeito. Que vai acordar no dia seguinte, cara, eu fui ver um trabalho, pô, não fui aceito no trabalho, mas vai ter que acordar no dia seguinte, eu vou de novo, cara. Isso aí, o dia seguinte, o famoso dia seguinte, eu falo, gente, o dia seguinte é o mesmo. O Milor tem uma frase muito boa. Ele falou o seguinte: não existe problema que não caiba no dia seguinte. Milor Fernandes. Boa, é muito boa. Essa frase, o Milor é um cara que era amigo do meu pai, é um cara incrível. E ele fala, ele tem algumas frases incríveis e essa é muito boa. Não existe problema que não caiba no dia seguinte. É isso aí. Ou seja, meu irmão, vai caber e você vai resolver. E você tem que fazer, vai viver, o dia seguinte vai chegar e é isso aí, cara. Pô, irmão, deixa um recado aí pra galera aí, finalizando esse papo. Pô, sabe o que é engraçado? Todo podcast que eu recebo alguém aqui, eu falo assim, pô, esse foi o melhor. E esse agora pra mim foi o melhor. Deixa um recado aí que você queira deixar aí pra turma. Tipo assim, eu vou falar uma coisa até que é como cristão, mas serve para o empreendedor. Sim. A gente veio nesse mundo para servir. Isso aí. Acima de tudo. Isso aí. Jesus Cristo veio ao mundo para servir. Se você está nesse mundo e você não transformar uma vida, tem gente que não transforma nem a vida do filho. Perfeito. Você não tem que estar aqui, cara. É isso aí. Você não... Aquela velha frase, quem não vive para servir, não serve para viver, é de verdade. É isso aí. Você tem que estar aqui, cara, porque passa rápido, né, João? Outro dia a gente tinha 20 anos. Ele estava ali na praia. Isso aí. Chegando na masa ali para malhar. Pô, eu falo assim, passa rápido. Eu quero poder no final, né, eu como cristão, eu chegar lá em cima e olhar para Cristo e Cristo falar para mim assim, eu te conheço. É isso aí. Pô, tu foi bem, hein, cara. Eu te conheço. Foi bem. Vou te dar um troféu, porque eu digo o seguinte, que no final desse filme a gente morre. No final desse filme a gente sempre morre. A história é essa. Né? Então, assim, a gente tem que entender o seguinte, o que a gente veio fazer aqui? É isso. Qual é o nosso propósito? Todo mundo tem uma missão, cara. Né? E se a gente... E essa tua frase eu vou guardar para mim. Se você não serve para servir... Se você não vive para servir, você não serve para viver. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Perfeito. É isso. É isso aí. Galera, aula dentro e fora do ringue, Pedro Rizzo. Irmão, porra, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui, um grande amigo, um ídolo não só meu, mas um ídolo de todos os brasileiros, um cara que representou muito bem o Brasil, as artes marciais, e continua com esse trabalho que você vem fazendo aí na Usina de Campeões. Quem quiser conhecer seu trabalho, como é que faz, Pedrão? Gente, a gente tem a rede social da Usina, que é nosso Instagram, Usina de Campeões. Vai lá para ver o nosso trabalho. Nós somos um projeto social privado da Refit Refinaria. Não tem como eu agradecer essa empresa. Refit Refinaria, parabéns. Eu não tenho como agradecer essa empresa. Legal. Tudo que ela me dá todas, João, ela me dá todas as ferramentas para transformar minhas crianças. Pô, que bacana. Cara, a Refit tipo assim, eu tinha uma ideia de projeto social para finalizar, que era a primeira pergunta que o gestor da refinaria fez para mim. Sim. Você não tem projeto desenhado? Eu falei, tenho. Aí falou assim, para quanto? Eu tenho aqui para 30 pessoas, 50 pessoas que eu imaginava que eu ia conseguir. A pergunta para ele assim, e para 500 você tem? Aí eu falei, é só eu multiplicar isso que pensar eu tenho. Grande dá o mesmo trabalho que pensar pequeno. E aí, quando esse cara entrou, cara, a gente tem 2.000 metros quadrados de área de tatame, a gente cuida de todo mundo, e a usina é muito maior. Eu falo que a usina, eu tinha uma obra, uma vontade de fazer, aí parece não, tenho certeza, Deus entrou nela e virou uma obra do tamanho de Deus. É o que eu falo, você recebe do universo que você entrega, você está recebendo, você e todas as pessoas. É isso. Pô, parabéns, irmão. Pedrão. Valeu, João. Eu que agradeço. Pelo carinho, obrigado por ter vindo. Foi uma honra te receber aqui. Bom demais. Gente, Empreende Rio Podcast fica por aqui. Tive a grande honra e o grande prazer de receber esse monstro sagrado aqui, meu querido amigo Pedro Rizzo. E para você ainda que não segue o canal, segue o canal.
toca o sininho, dá o like, porque a gente vai cada semana trazer um grande player de mercado para falar sobre empreendedorismo, sobre vida, sobre liderança e sobre os movimentos para agregarem na vida de vocês, beleza? Beijo no coração, Empreende Rio está ficando por aqui.